Oi meninos, tudo bem com vocês? Na última aula a gente falou sobre a equação da circunferência, né? E nós falamos sobre uma equação reduzida da circunferência. Era aquela onde a gente já observava, olhava para a equação e já via logo quem era o centro dela e quem era o raio, né? Hoje nós vamos falar da equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência, na verdade, ela é a própria equação reduzida que tem essa cara aqui desenvolvida. Através do quê? Através do quadrado da diferença de dois termos, ó, um quadrado de uma diferença e outro quadrado de uma diferença. Como que a gente desenvolve esses quadrados da diferença? A gente desenvolve eles através de produtos notáveis. Então, vamos relembrar. O que é esse primeiro produto notável? Ó, a menos b elevado ao quadrado. É um quadrado da diferença, então ele é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Então, o primeiro, no caso, é o a, então fica a elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes o a vezes o b, mais o quadrado do segundo, o b ao quadrado. Então, um exemplo para vocês, se vocês tivessem a menos 2 ao quadrado, como que ficaria? Quadrado do primeiro, a elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos duas vezes o primeiro, que é o a, vezes o segundo, que é o 2. Então, 2 vezes a vezes 2. Mais o quadrado do segundo, então 2 ao quadrado. Então, aqui dá para resolver a ao quadrado, fica ele mesmo. Aqui dá para resolver, né? 2 vezes 2 dá 4, vezes a, 4a. E 2 elevado ao quadrado, 4. E aqui a gente tem um quadrado da soma, né? Que também é um produto notável. O que muda, na verdade, é esse sinal aqui do meio. No primeiro era negativo, agora a gente tem um positivo. E aí ele fica quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, na resolução, só muda esse sinal, que antes era negativo e agora fica positivo. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Então, b mais 3 elevado ao quadrado, como que fica? Quadrado do primeiro, b ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes b vezes 3, que no fim vai dar 2 vezes 3, 6, vezes b, 6b. Mais o quadrado do segundo. O segundo é o 3, 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Por que eu fiz essa parte de produtos notáveis com vocês? Porque na equação da circunferência, olha o que a gente tem. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, a gente vai desenvolver isso. Então, como que fica? Quadrado do primeiro, que é x quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes o x vezes o a. A única coisa é que a gente põe o a na frente, tá? Então, 2ax mais o quadrado do segundo. Depois, quadrado do primeiro novamente, então y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes y vezes b, mais o quadrado do segundo, o b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Aí o que a gente faz é dar uma organizada nisso. Como que a gente organiza? O primeiro é o termo que tem o x ao quadrado, depois é o termo que tem o y ao quadrado, depois vem o termo do ax, o termo do by, e por fim esse termo aqui, ó, a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado, que é um termo independente, tá bom? Tudo isso igual a r. Então, essa daqui é a minha equação geral da reta, é a cara da minha equação geral da reta. Então, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que comparar com ela, tá? Então, vamos para os exemplos. Ó, primeiro, escreva a equação geral da circunferência, que tem centro C menos 1 e 2 e raio igual raiz de 3. Então, o que vocês podem fazer? Montar a equação reduzida, igual a gente já sabe como que ela é, e ir lá e resolver ela. Então, minha equação reduzida, como que ela é? Vamos só lembrar, tá? A equação reduzida é x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual a um raio elevado ao quadrado, não é isso? Então, vamos substituir, ó. Aqui o a e o b é os valores do centro, tá? Então, vai ficar x menos... Cuidado que o valor do a é negativo, menos 1. A gente vai colocar ele entre parênteses, tá bom? Elevado ao quadrado mais. Depois a gente tem y menos b, então vai ficar y menos o b, no caso é o 2, ele não é negativo, então a gente não precisa pôr entre parênteses. Elevado ao quadrado, que é igual ao raio. Quem que é o raio? É a raiz de 3, que tem que estar elevada ao quadrado. Então, a raiz de 3, ó, elevado ao quadrado. E agora, o que a gente faz com isso? A gente organiza e resolve. Então, aqui no primeiro parênteses, a gente vai fazer menos com menos, que vai dar mais, né? Então, nós vamos ter x mais 1
ao quadrado. No segundo parênteses, então, nós vamos ter y menos 2 ao quadrado. E aqui, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, vocês têm que lembrar que a raiz de 3 e o expoente 2 são operações inversas, então isso daqui vai dar apenas 3. Essa, no caso, seria a nossa equação reduzida da circunferência. Foi isso que o exercício pediu? Não, ele pediu a equação geral, então a gente vai ter que vir aqui resolver. Então, o quadrado do primeiro aí é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro é o x, então x ao quadrado. Mais 2 vezes quem? O primeiro vezes o segundo. Então, o primeiro é o x, o segundo é o 1. Mais quem? O quadrado do segundo. O segundo é o 1, então vai ficar o quê? 1 elevado ao quadrado. Agora, o segundo parênteses, ó, o produto notável é o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como fica? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é o 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. E tudo isso tem que ser igual a 3. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente resolver, ó. Então, vamos lá. X quadrado fica ele mesmo. Agora, aqui a gente tem um produto. 2 vezes x vezes o 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes x, 2x. Agora aqui, 1 elevado ao quadrado, que é o próprio 1. Continuando, y ao quadrado. Agora aqui também temos um produto, ó, 2 vezes o y, 2y. 2y vezes 2, 4y. Então, menos 4y. Mais 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, que vai dar 4. E tudo isso tem que ser igual a 3. Agora, o que a gente precisa fazer? Organizar de tal forma que fique a cara de uma equação geral da reta. Então, ela vai ficar, ó, x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois o termo que tem x, no caso aqui é só esse que é o 2x, então mais 2x. Depois o termo que tem y, no caso é o menos 4y. E por fim, o termo independente. Então, temos que pegar todos, ó. Então, mais 1, que já está aqui. Depois, o mais 4. E o 3, que está depois do parênteses, ele vem para frente, com o sinal trocado, menos 3. E aí, vai ficar igual a 0. Quase pronto, meninos. Vamos só juntar os termos independentes aqui, tá? A nossa equação da reta da circunferência está x² mais y² mais 2x menos 4y. Agora aqui, ó, 1 mais 4, 5. 5 menos 3 vai ficar o quê? 2. Então, mais 2, que é igual a 0. E essa é a nossa equação da circunferência, a equação geral da circunferência. Olha um segundo exemplo agora. A equação x² mais y² menos 6x mais 8y mais 5 igual a 0 representa uma circunferência. Determine as coordenadas do centro e o raio. Aí, olhando para ela, parece que é difícil, né? Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar com aquela equação que a gente já tem, ó. Lembra dessa equação aqui? Vocês precisam escrever ela e comparar. Então, vamos escrever, ó. Então, a equação é, vamos lá. A equação geral, ela é x², depois mais y ao quadrado. Volta lá para vocês olharem, ó. Menos 2ax menos 2by. Vamos colocando menos 2ax, depois menos 2by, e por fim o termo independente. Quem que é o termo independente? É o a² mais b² menos r². Então, vamos colocar, então, a² mais b² menos r². Tudo isso igual a 0. Pronto, agora a gente vai comparar termo a termo. Como assim termo a termo? Olha aqui, o primeiro da nossa equação do exercício, x², o primeiro x². Então, beleza. O segundo y ao quadrado, o segundo y ao quadrado. Continuando, o que nós temos aqui? O próximo termo, menos 6x. E aqui o que nós temos? Menos 2ax. Peraí, será que dá pra gente igualar, então? Menos 2ax tem que ser igual a menos 6x. E aí, o que dá pra gente fazer aqui? Descobrir o valor de quem? De a. Primeira coisa, vamos multiplicar a equação inteira por menos 1 para trocar todos os sinais. Então, 2ax
vai ficar igual a 6x. O que mais que a gente pode fazer? Eu tenho x dos dois lados, eu posso simplificar? Posso. E aí, vai ficar o quê? 2a igual a 6. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado na operação inversa, que é o quê? Dividindo. E 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. Já descobrimos o primeiro valor do centro. Vamos fazer a mesma coisa agora com esse termo aqui, ó, 8y e o menos 2by. Então, como que vai ficar? Vamos lá, vai ficar assim, ó, menos 2by tem que ser igual a 8y. Então, do mesmo jeito, a gente pode já multiplicar por menos 1 para trocar todos os sinais, cortar o y, ó, tem o y do lado, o y do outro. Então, nós vamos ter 2b igual a menos 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 8 dividido por 2, o meu b vai ser igual a menos 4. Agora, só falta a gente descobrir o valor do raio. Como que a gente vai fazer? Nós vamos usar o termo independente. Então, tudo isso daqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, é o nosso termo independente 5. Então, vamos escrever tudo isso daí. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Tudo isso é o termo independente, ou seja, é igual a 5. Então, vamos substituir. O a nós já sabemos, ele vale 3. Então, 3 ao quadrado. O b nós já sabemos, ele vale menos 4. Cuidado com o número negativo, hein, gente? Entre parênteses. Então, menos 4 ao quadrado. Menos o raio ao quadrado, e tudo isso tem que ser igual a 5. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Base negativa com expoente 2, que é par, o resultado dá positivo. Então, 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos o raio ao quadrado, que vai ficar igual a 5. Junto aqui, ó, 16 mais 9 vai dar quanto? 25. Então, a gente vai passar isso aqui pro outro lado, tá? Esse 25. Ele é positivo, a gente vai passar negativo. Ele vai ficar 5 menos 25. Ou seja, menos raio ao quadrado vai ser igual a menos 20. O que a gente precisa aqui? Multiplicar por menos 1 para trocar todos os sinais. Quando eu multiplico, vai ficar o quê? Raio ao quadrado é igual a 20. E aí, eu tiro a raiz, então, meu raio vai ser raiz quadrada de 20. Então, o que foi a pergunta do exercício? Determine as coordenadas do centro e o raio. Então, o raio está aqui e o meu centro, que é formado pelo valor do a e do b. Então, meu a vale 3 e o meu b é menos 4. Ou seja, essa circunferência tem centro 3 e menos 4 e raio igual a raiz de 20. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, mandar uma mensagem, estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais!